O Brasil precisa de uma reforma previdenciária com urgência? Não, a resposta, do meu ponto de vista, definitivamente não, porque a Previdência ela tem se mostrado uma política social que não apenas tem atendido às metas do governo de reduzir a desigualdade social e reduzir pobreza no país, como ela tem dinamizado muito a economia, tem ajudado a fortalecer o mercado interno, que tem sido essencial para dar reação na economia do país a um momento em que o mundo passa por uma forte recessão, uma desaceleração no mínimo muito grande, e o Brasil passou por isso, por essa crise. Então você estava dizendo que o Brasil passou pela crise melhor do que os outros países, você estava dizendo isso, não é isso? Passou melhor do que os outros países porque foi capaz de construir um mercado interno muito poderoso, e as políticas sociais, elas são responsáveis por isso. Eu acho que hoje os economistas não têm mais dúvida, economistas à direita ou à esquerda, de qualquer espectro ideológico, de que o mercado interno foi extremamente fortalecido por mecanismos de correção do salário mínimo e do vínculo que esse salário mínimo tem ao servir de piso dos benefícios sociais. Perfeito. E como fazer com um país que, como os outros, vai tender a ter uma população mais velha? Isso também não é um problema que se coloque no centro do debate hoje. Quer dizer, o centro do debate hoje é como você aprimora ainda mais essa política. O centro do debate hoje é como você inclui pessoas que ainda não estão sendo protegidas. O problema francês, que é um problema de idade muito avançada da população, ainda não está posto para nós. Esse problema vai nos ser posto a partir de 2030, 2040. Nesse instante, a gente tem que absorver a política social como um mecanismo que é extremamente dinâmico da economia e que está balizando os níveis de emprego, os patamares salariais, o patamar de renda da economia. É isso que a política social está fazendo hoje. Seria incluir mais gente no sistema? Incluir mais gente. Políticas inclusivas são hoje muito mais importantes do que você pensar, por exemplo, numa redução de idade no futuro. E como você vê a distorção que deve existir, no seu entender, entre a aposentadoria do setor público e a do setor privado? São dois sistemas completamente diferentes, não é? O sistema de previdência dos funcionários públicos, ele é uma relação de trabalho entre o Estado e os funcionários públicos. E os funcionários públicos recolhem muito mais, né, sobre o seu salário integral para contribuir para essa previdência social. É preciso que se diga que esse sistema, ele é autossustentável, né? Há uma parcela de receitas específicas para ele e o Estado também tem a sua parcela de empregador. Quando você põe a parcela do empregador do Estado e a parcela de contribuição dos funcionários públicos, esse sistema se mostra autossustentável. O problema é que esse cálculo não é feito da forma usualmente correta. Você coloca só a contribuição dos funcionários públicos e uma parcela do empregador, que é o Estado. Aí dá em déficit, tá certo? É uma visão distorcida, da mesma forma como é distorcida a visão de déficit do regime próprio de previdência, do regime geral de previdência. O Brasil não tem um déficit grande na previdência? Não, de jeito algum. Não é? Para quem raciocina com base nos princípios da Constituição Federal, e é ela que nos rege, com base nos princípios da Constituição Federal, nós temos um sistema superavitário, e isso não sou apenas eu, né, mas os próprios fiscais da Receita Federal do Brasil já inúmeras vezes divulgaram trabalho mostrando que nós temos um sistema que é superavitário e que neste ano de 2009 foi um ano de crise, gerou 32 bilhões de reais de superávit. No ano de 2008, que foi um ano muito melhor, de crescimento de 5,1% do PIB, o superávit chegou a 63 bilhões de reais. Isso porque você está colocando na conta duas contribuições que não são diretamente de previdência. Eu estou colocando na conta contribuições que pertencem ao sistema de seguridade social da mesma forma que estabeleceu a Constituição Federal. A Previdência, ela é parte do sistema. A contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS. Fora isso, tem também o PIS/PASEP. E ainda tem a contribuição dos concursos de prognósticos. Veja bem, nós temos 4 fontes de receita. Então, juntando tudo isso é que dá o superávit e não o déficit. Exatamente. Mas é assim que a conta deve ser feita. Não existe nenhuma legislação que diga que a Previdência só tem uma fonte de receita. Mas o governo está usando esse dinheiro para outras ações sociais também, como, por exemplo, a educação. Mas ele deve usar, porque esse sistema de proteção social, ele financia a saúde, a assistência social e a previdência.
Então, é um conjunto de políticas sociais que estão amparadas e é preciso que se diga, essas receitas cobrem todas essas despesas, cobrem todas as despesas do regime geral de Previdência Social, toda a área do SUS e todo o Bolsa Família e as outras políticas sociais do governo, e sobra recursos. Que modificação, então, você proporia? As modificações têm que ser para incluir pessoas que hoje estão fora da Previdência Social. Nós temos um contingente de mais de 45% da população ocupada que não tem direitos. Não tem direito ao seguro-desemprego, não tem direito a uma pensão, a uma aposentadoria no futuro. E essas pessoas não podem ser abandonadas por uma reforma que ainda vai ser mais restritiva de direito. Tem que ser o oposto. O sinal da reforma tem que ser contrário, tem que ser de inclusão dessas pessoas. E isso, como é que se consegue incluí-las? Reduzindo o grau de informalidade, né? Criando taxas de crescimento anuais cada vez mais elevadas, porque uma taxa de crescimento mais alta... da economia. Da economia. Né? Nós vamos ter agora um crescimento em torno de 7% do PIB este ano. Né? Óbvio que isso vai ter uma reação muito favorável na Previdência. Né? Mais pessoas vão ser incluídas, mais pessoas vão ser protegidas e quando você aumenta o emprego formal e aumenta os patamares médios de salários da economia e aumenta a massa de lucro, você tem um resultado favorável no sistema previdenciário. Então, a solução para um déficit futuro, que não existe esse déficit hoje, mas no futuro, 2040, uma população envelhecida, como é que você encara esse sistema? Fazendo com que a nossa economia cresça a taxas altas, gere empregos formais em taxas altas. Quer dizer, a saída, na verdade, é uma saída econômica. Ela não é uma saída demográfica, né? Nós não temos um determinismo demográfico. Nós temos nas mãos um problema econômico para resolver. E se resolve com uma boa política macroeconômica. Uma política que diminua o desemprego a patamares mínimos, né? Que inclua trabalhadores no mercado formal, que gere salários médios cada vez mais elevados, porque aí você vai ter uma massa de arrecadação muito grande, que vai dinamizar a economia, proporcionar taxas de lucros cada vez maiores, e isso sempre lembrando que a Previdência não é um gasto financiado apenas pelos trabalhadores. A massa de lucros e o faturamento também financia a Previdência, porque senão você joga o peso sobre os trabalhadores ativos unicamente. E qual é o papel do volume de pensões para aposentados dentro de uma economia como a brasileira? 7% do PIB. 7% do PIB é esse gasto com pensões e aposentadorias, que não é um gasto. Repare que quando essa renda chega nas mãos das pessoas, ela se transforma imediatamente em consumo. Vai pagar o gás, a luz, a padaria, a farmácia, vai pagar a passagem de ônibus, vai comprar alimentos, comprar vestuário, quer dizer, vai voltar imediatamente para a sociedade. Né? Não é um fardo, ao contrário, isso vai voltar, vai girar na economia, vai estimular maior produção, maior geração de emprego, maior renda, cria um círculo virtuoso que faz a economia crescer. Esse é o segredo do crescimento da economia brasileira atualmente. São as políticas sociais que o país está desenvolvendo. Então, o que está diante de nós é o oposto do que está diante da Europa. Né? E a Europa está reagindo de uma forma conservadora, está negando o seu passado. Né? O passado de proteger, de criar uma sociedade solidária. O peso da aposentadoria não pode recair em cima do indivíduo. Ela tem que ser uma responsabilidade de toda a sociedade. Tem que ser uma responsabilidade do Estado, em que os jovens protegem os velhos, os saudáveis protegem os doentes, os aptos protegem os inaptos, os válidos protegem os inválidos. Essa é a sociedade solidária que a gente tem que construir. E isso envolve um certo gasto do governo, que é alavancador da economia. Quer dizer, é tudo de bom. Nós temos que pensar na velhice como uma conquista da sociedade. Né? Foi algo que a sociedade almejou, que ela desejou. Investimos em pesquisas científicas, investimos no avanço da educação, no acesso à informação, no saneamento básico. Isso gerou uma longevidade. Ora, essa é a nossa vitória, a nossa conquista. Por que nós vamos punir o velho por uma conquista que nós tanto desejamos? É um contrassenso. Quer dizer, há muitas outras soluções a serem tomadas no campo socioeconômico, né, que podem, evidentemente, contornar toda essa situação, que é uma situação de grande valor para nós. Né? Foi uma vitória. E por que nós vamos lançar mão de medidas que são punitivas do idoso? Se nós quisermos ficar velhos, não faz sentido.